O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria e fé que mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar a Eucaristia, para agradecermos ao Senhor nosso Deus, que usa de misericórdia para conosco e nos dá o seu Filho Jesus. Estamos nos preparando para a celebração do Natal do Senhor. Durante este período de advento, nós procuramos fazer um caminho, um percurso de conversão, de mudança, de transformação interior, para que nós acolhamos o Senhor Jesus em nossa vida, para que o acolhamos em nosso coração e que Ele encontre em nós a acolhida, para que esta salvação aconteça em nossa vida pessoal, aconteça na nossa sociedade, para que nós tenhamos a paz que tanto desejamos. E Cristo é a nossa paz. Não podemos ter paz verdadeira sem Jesus. Por isso que nós agradecemos ao Pai, que na sua misericórdia nos enviou. A liturgia da palavra de hoje nos coloca diante de 2 mulheres importantes, Ana e Maria. Com elas e olhando o exemplo destas mulheres, nós somos convidados a avaliar, a verificar o nosso processo de preparação para o Natal. Ana leva o seu filho Samuel ao templo para apresentar ao Senhor. Nós conhecemos a história de Ana. Ana era estéril, portanto, ela se sentia humilhada diante das outras mulheres. Era para ela um motivo de grande sofrimento e vergonha.
Por isso ela foi ao templo rezar, implorar ao Senhor que Ele tirasse aquela vergonha, aquela humilhação. E o Senhor, na sua bondade, escutou a prece, a súplica de Ana. Ele concedeu a graça de ter um filho, que foi-lhe dado o nome de Samuel. Por isso Ana volta ao templo agora para agradecer a Deus, porque Deus escutou a sua prece. Leva o seu filho, leva as oferendas a Deus e agradece ao Senhor, porque Deus é um Deus que olha para os pequenos, olha para os necessitados, olha para aqueles que confiam nele, escuta o clamor dos pequenos. E assim que Ana eleva um cântico de exaltação, um canto de agradecimento a Deus, foi que nós ouvimos como o salmo responsorial, é o cântico de Ana, que ela exalta a bondade e a misericórdia de Deus, Deus que ouviu as suas preces. Nós somos chamados, também nós, a agradecer ao Senhor, descobrir na nossa vida, na nossa história, a ação de Deus e agradecer. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Sim, nós temos motivos para pedir a Deus que Ele olhe para nós, as nossas necessidades humanas, as nossas necessidades espirituais. Nós podemos pedir, temos esse direito como filhos de Deus, mas temos também o dever de agradecer pelos dons, pelos benefícios que nós recebemos dele. E é isso que faz a Virgem Maria também no canto que nós hoje ouvimos no Evangelho. A Virgem Maria exulta de alegria em Deus que olha para os pequenos, que olha para os humildes. Maria louva e agradece a Deus porque a escolheu, ela, a sua pequena, a sua humilde serva. E ela neste canto reconhece a providência de Deus no governo do mundo e recorda que Deus cumpre as suas promessas, as promessas feitas aos patriarcas. Ele cumpre a sua palavra. O Papa Francisco, nestes dias, falou sobre 3 atitudes que nós devemos ter para nos prepararmos bem para a vinda do Senhor: alegria, oração e ação de graças, baseando-se na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nós ouvimos domingo passado. O apóstolo fala, devemos orar sem cessar, devemos agradecer a Deus e devemos estar sempre alegres. E essas atitudes nós encontramos na Virgem Maria, neste canto que ela proferiu ao visitar a sua parenta Isabel. Ela exulta de alegria, ela louva ao Senhor que a escolheu. Ela agradece do fundo do seu coração, porque Deus, onipotente, olhou a sua humildade. Deus é misericordioso. Ela agradece a Deus, portanto, pelas maravilhas que Deus realizou na sua vida e na vida do seu povo, do povo de Deus. O cântico de Maria, podemos dizer que é um cântico profético, de anúncio e de denúncia. Maria anuncia que Deus é misericordioso
que Ele é fiel às suas promessas, que Ele não falha, Ele cumpre aquilo que promete. Ela anuncia que Deus realiza o seu projeto de salvação, e Ele o realiza através dos pequenos, através dos humildes, como ela se sente pequena e humilde, e por isso mesmo Deus a escolheu. Anuncia a grande misericórdia de Deus. Deus usa de misericórdia, e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Portanto, Deus abarca todos os povos, todas as pessoas, com a sua misericórdia. Deus vem em socorro de todos aqueles que acreditam no seu amor. Maria anuncia um novo tempo que vai chegar, quando Deus vai realizar a sua obra de salvação através do seu Filho Jesus, aquele que está no seu ventre. Maria, na sua profecia, podemos dizer assim, denuncia o mal, denuncia as injustiças. Deus não está alheio ao sofrimento do ser humano. Deus não concorda com a injustiça. E ela proclama com coragem que Deus, no momento oportuno, usará da força do seu braço, isto é, do seu poder, para dispersar os orgulhosos, para derrubar do trono os poderosos. Ele vai exaltar os humildes ou os humilhados. Esse é o nosso Deus, é o Deus que se coloca do lado daqueles que mais necessitam. Não é um Deus dos grandes, dos poderosos, mas é o Deus que quer a vida para todos. Maria nos ensina desse modo que a fé não é alienação e que a religião vivida conforme o Evangelho significa compromisso, e que não é ópio do povo a religião como alguém insinuou ou quis fazer crer. Não. A fé verdadeira deve fazer do povo de Deus um povo de profetas, pessoas que vivem a sua fé de modo comprometido com a realidade em que ele vive. O cristão não pode, de maneira alguma, fechar os olhos para a realidade do mundo, para a realidade que o cerca. Ele deve viver a sua fé, voltado para Deus e, ao mesmo tempo, olhando a realidade que o cerca. O discípulo missionário procura confrontar a sua vida pessoal e a realidade que o cerca com o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é de vida para todos. Portanto, onde há situação de morte, situação de sofrimento, aí Deus não está, porque o nosso Deus quer que os seus filhos sejam felizes. E justamente por isso que Ele envia o seu Filho Jesus, para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para nos trazer alegria. O Papa Francisco insiste muito sobre este aspecto da alegria. Onde está Jesus Cristo, lá está a alegria. A fé deve ser vivida na alegria.
Por isso Maria exulta de alegria em Deus. Ela tem Jesus no seu ventre. Isabel, quando recebe a visita da Virgem Maria, ela se alegra, cheia do Espírito Santo. E o próprio João Batista exulta no ventre de Isabel. Onde está o Espírito de Deus, está a alegria. Apesar das dificuldades, apesar das provações. Ser cristão não é estar isento das provações, das dificuldades inerentes à nossa vida humana. Mas significa que apesar de tudo isso, nós continuamos firmes. A esperança não nos decepciona. E nós acreditamos em Jesus Cristo, aquele que tem poder de nos salvar, aquele que é o vencedor. Por isso, é nele que nós nos alegramos, é nele que nós encontramos a força para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Estamos já às portas do Natal. Que este Natal seja um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, com o Salvador. É isso que eu quero desejar a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui neste santuário. E a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham, que são devotos da Virgem Maria. Que este Natal seja para todos uma experiência de fé e de alegria, de encontro com o Senhor. E que este encontro com o Senhor nos leve a um compromisso, a olhar para os irmãos como verdadeiros irmãos na fé, e sejamos promotores da paz e lutemos pela justiça, para que nós tenhamos dias melhores e nós sejamos instrumentos de Deus, para que haja entre nós mais vida, para que entre nós haja verdadeira alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.